Pessoas assistindo agora, vamos começar então, devagarzinho, e as pessoas vão chegando para a gente começar a manter o horário de forma correta. São 19 horas agora, mais 4 minutinhos. Muito bem, meu nome é Ekel Patriarca, estamos começando mais um projeto da CBKT, agora numa nova versão, uma versão que permite uma interatividade ao vivo com todos aqueles que estiverem nos assistindo. Dessa vez teremos mais de um convidado, tá certo? E desejo a todos boa noite, agradeço pela presença e em nome da Confederação Brasileira de Karate Tradicional, estamos dando as boas-vindas aos nossos convidados e àqueles que estão nos assistindo nesse momento. Se todos estão observando, temos aqui na base da minha tela o nome Federação de Karate Tradicional da Bahia. Nós estamos usando o link da FKTB. Esse é um convênio firmado entre a CBKT e a Federação do Estado da Bahia para a utilização da ferramenta Zoom nesse projeto Roda de Conversa. Tá certo? Agradecemos também à diretoria da CBKT, ao nosso presidente Sérgio Bastos, por ter apoiado o projeto desde o início, quando eu e Martina, nós apresentamos em reunião aqui em Salvador, para que fosse discutido a viabilidade desse novo formato, tá certo? Então, nosso agradecimento à diretoria e ao presidente também. O projeto Roda de Conversa, ele ocorre, esse é o primeiro momento, e ele ocorre sempre com 3 ou 4 convidados, tendo como mediador eu ou Martina, e aí a ideia é que ocorra uma discussão, uma conversa bem solta acerca dos temas que serão abordados em cada conversa dessa. Nós temos aqui o link já do YouTube ao vivo, com 14 pessoas assistindo, e o chat também está aqui já com diversas informações, Professor Ekner Cardoso, da Bahia, Carlos Alberto Bueno, boa noite, Sérgio Ney, Então, tem pessoas aqui já nos assistindo e interagindo conosco através do chat do YouTube, ok? Vamos apresentar agora as pessoas que estão fazendo parte desse momento. Primeiro, do Rio de Janeiro, o sensei Josigley Cadena, graduado sexto Dan pela CBKT, formado em Engenharia Operacional, com pós em Meio Ambiente. Tem 38 anos atuando na arbitragem, e já atuou no Campeonato Mundial no Paraná no ano de 2001. Hoje atua como diretor de arbitragem no Rio de Janeiro. Convidamos também do Mato Grosso, sensei Clóvis Astrice, graduado quinto Dan pela CBKT, formado em Educação Física, com 28 anos atuando como árbitro, atuou no Campeonato Mundial em 2019. Sua atual função é presidente da federação e coordenador de arbitragem da mesma. Também atuou como atleta de 92 a 97 e campeonato estadualmente, digamos assim, e em campeonato nacional em 1994. E professor Arthur Rego, sensei Arthur Rego, da Bahia, graduado sexto Dan pela CBKT, formado em Engenharia Civil, com 32 anos de experiência em arbitragem, já arbitrou em 4 campeonatos mundiais, sendo o primeiro em 1996. A sua atual função é membro da Comissão de Arbitragem da CBKT e diretor financeiro da mesma entidade. Atualmente é árbitro classe A de Kata e Comitê e formador do curso nacional de arbitragem da CBKT. Tá bom? Eu vou abrir essa edição solicitando aí, nessa mesma ordem, não há problema, porque a gente, nessa conversa mais informal, na mesma ordem, professor Josigley, suas primeiras palavras aí, sendo nosso convidado, por favor. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de poder participar desse grupo. E agradeço muito pelo convite. Nós precisamos, assim, crescer mais. Eu quero aprender mais. E eu sei que esse bate-papo vai ser assim muita valia para mim, tá? E
e para as pessoas que gostam realmente de arbitragem. Tá? E boa noite e muito obrigado assim, mais uma vez pela oportunidade. Ok. Tem alguém com a transmissão do YouTube aberta? Eu queria pedir para afastar um pouquinho, para evitar essa duplicidade no áudio, tá bom? Por favor. CC Clóvis, suas primeiras palavras. Primeiramente, boa noite. Agradecer também pelo convite feito pela Confederação Brasileira através do CCIEC. Agradecendo a toda a diretoria da CBKT, aos meus colegas presentes aí, Cadena, Rio de Janeiro, Arthur, Bahia. Né? Em nome da Federação de Karatê Profissional do Estado de Mato Grosso, me sinto honrado em participar dessa roda de conversa, né? E podendo, com os meus colegas, esclarecer alguns, por dizer assim, assuntos sobre arbitragem, que a nossa conversa seja de grande proveito aí para todos que estão acompanhando e para o Karatê Profissional. Muito obrigado aí pela oportunidade, e é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês. Senhor Sensei Arthur Rego, por favor. É isso aí. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite aos velhos companheiros Cadena e Clóvis, companheiros de longas datas nas competições nacionais. Boa noite a Ekel, representante da nossa diretoria, da qual eu honrosamente faço parte, da CBKT. É um momento muito interessante esse recomeço do projeto de comunicação e com esse formato novo, com esse formato voltado para o debate, para o bate-papo, para um pouco de informalidade. Espero que a gente possa contribuir com ideias, com posições, enfim, que isso seja proveitoso para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelas primeiras palavras. E aí eu vou começar agora com o nosso tema, arbitragem em diversos contextos. Então, a proposta aqui não é a gente fazer um curso de arbitragem, é a gente conversar sobre algumas coisas relacionadas com a arbitragem, né? E eu separei aqui 5 itens e a gente vai destrinchar esses itens aí e fomentar a discussão entre nossos convidados. O primeiro item, e aí a gente segue mais ou menos essa ordem da fala de cada um e depois abre um pouco a discussão, seria o seguinte: karatê tradicional e a arbitragem. Ou seja, como o sensei Nishiyama percebia a arbitragem dentro do karatê tradicional, dentro de suas bases filosóficas, técnicas, né? Como é que ele percebia isso? Para daí gerar, inclusive, a estrutura, né? O nosso livro de regras, que inclusive está aqui do meu lado. Mas, na percepção de vocês, na experiência que vocês têm, como é que vocês compreendem, então, a ideia do professor Nishiyama em relação à arbitragem e os princípios técnicos e filosóficos do karatê tradicional? Professor Cadena, sua fala, por favor. Logo de primeira, boa noite. Como todos sabem, o karatê é um karatê de golpe único, tá? E tem como premissa a defesa pessoal, tá? Com a sua evolução no aspecto mesmo do Budô, tá? E os fundamentos, com os fundamentos da metodologia, deixada pelo mestre Nishiyama. Tá? Então, esse método de treinamento, de acordo com esse legado que ele nos deixou, a gente consegue compreender e fazer com que isso tudo aconteça, tá? com os treinamentos do karatê, tá? Com as pesquisas que foram feitas por ele, tá? Dentro do formato do Tondome, tá? Do formato do Tondome. E que a gente usa os fatores que são importantes, que é o Tondome, que é a parte de defesa, a parte do desequilíbrio e além da filosofia. Tá? Então, eu vejo assim que o karatê ele não tem nada assim de difícil, né? É só você compreender. E a metodologia
aplicada no karatê tradicional, ele te dá toda essa base para que você possa utilizar dentro das regras de competição. Então, a regra de competição é exatamente, né, é exatamente aquilo que foi deixado pelo mestre, tá? Que é aquele ensinamento, aquela forma de treinamento, toda essa metodologia que a gente utiliza no karatê tradicional. Tá? Então, eu vejo dessa forma, né? E a arbitragem, os árbitros, ele tem que defender e preservar a regra. Tá? Defender, tem que preservar essa regra. Então, dentro da metodologia. Então, quando você tem aí os árbitros, né? A gente tem que procurar ser realmente imparcial, tá? Fortalecer, fazer com que a regra seja cumprida, tá? Ela tem que ser cumprida. Tá? Então, é essa forma que eu vejo assim, sobre a regra do karatê, sobre o destino, né? O destino da competição, que daí vem o destino da competição. A regra é exatamente para você fortalecer as competições, evitar traumas, evitar um monte de coisas que podem acontecer numa competição. Então, nós temos como premissa, né? Utilizar os treinamentos de karatê tradicional, a metodologia deixada pelo mestre, e como árbitro, nós temos que preservar. A nossa função é exatamente preservar, ser o guardião das regras de competição. Esse é assim, meu pensamento. Ok. CC Clóvis, a palavra é sua. Como é que o senhor vê essa questão aí? Complementando um pouco aí o que CC Cadena falou. Aqui no próprio livro, na introdução, cita assim: a fim de preservar a essência de uma arte marcial, as regras de competição devem incorporar os princípios técnicos e filosóficos da disciplina. Então, complementando aí, Sensei, o que é que o senhor diria? Bom, complementando o que o Cadena colocou de uma forma clara, né, nós temos que entender, primeiramente, a intenção do Sensei Nishiyama, que foi magnífico, né, no esclarecimento dele com os livros de regras. Né. Eu costumo muito observar o karatê tradicional como um modo de vida, e é assim que nos foi dado. E o árbitro ele tem a função de conduzir a área de competição, né, de uma forma que ele não interfira diretamente, mas que conduza com sabedoria. Né. O karatê tradicional é uma arte de defesa pessoal, né, mas com o aspecto budô, né, da arte marcial, que para nós, traduzindo os dias atuais, é a mais pura disciplina da vivência, do dia a dia, e o guerreiro tem que levar isso para dentro do dojo e ele adquire isso através dos treinamentos. Então, o árbitro ele tem essa função de preservar, né, preservar todo o ensinamento que o karateka teve dentro do dojo pelo sensei, o acompanhamento, né, e o árbitro tem que estar munido de uma imparcialidade, onde ele consiga conduzir todo o sistema, a luta, a disputa, seja kata, seja das diversas modalidades. Né? E é interessante isso, que observando alguns comentários, ou até mesmo algumas observações externas, onde é colocado de forma que o árbitro é um coadjuvante, que ele não tem que aparecer na arbitragem. Eu concordo muito com isso. Mas, se nós observarmos, né, apesar de ele não ter que aparecer, mas a importância do árbitro na área de competição ela é primordial. Se não houver um entrosamento, se não houver uma sintonia dos árbitros com a competição, com o atleta diretamente, provavelmente ele vai ter alguns tipos de problemas, né? De má condução do jogo, onde vai ocorrer aí divergências, dúvidas, né? E transmitir de uma forma inversa para o público, até para o próprio competidor no momento. Então, a importância do árbitro ela é fundamental, né? Mas fundamental dentro de uma disciplina marcial, dentro da disciplina oriental japonesa, que é o karatê tradicional, que eu costumo classificar como magnífica. Né? Magnífica porque ela é diferenciada desse aspecto do corpo, né? Que nós temos que buscar. E hoje nós temos o privilégio de contar com excelentes árbitros no Brasil, e
todos, ao meu ponto de vista, eles correspondem com esses princípios. Então, é através disso que conseguimos mostrar a excelência do karatê tradicional. Esse é um ponto de vista. Ok. Esse é Arthur Rego. Complementando essas duas falas, os princípios filosóficos, a questão do Budô, como é que isso se atrela a essas duas falas aí? Vamos lá. Bom, o karatê tradicional se difere do karatê esportivo justamente por esse lado, por esse aspecto do Budô. Nós praticamos uma arte marcial, não apenas um esporte. Sensei Nishiyama tentou aproximar a competição do treinamento diário. A ideia é que a gente conseguisse fazer um evento competitivo, que é um evento, digamos assim, de autodesenvolvimento, de se testar, que tem uma finalidade muito maior do que simplesmente se tornar campeão. O objetivo maior da competição é esse crescimento individual, se expor a situações de estresse, usar do autocontrole, uma série de outras coisas que acontecem. E ele procurou fazer com que o nosso regulamento de competição não perdesse as características do treinamento diário, do que a gente treina no dia a dia, do que é karatê do tracional. Eu costumo dizer que o livro de Sensei Nishiyama, mais do que um livro de regras de competição, ele é um livro de karatê. É lá onde ele explica, e quando ele explica cada coisa como deve ser aplicada e como não deve se fazer, ele está, na verdade, nos orientando a como treinar karatê do tradicional. Nós temos um regulamento que é o único que diz por que algo não foi pontuado. Não foi ponto porque a base estava deficiente, não foi ponto porque a mão foi puxada, não foi ponto porque, enfim, por isso, por aquilo. Então, na verdade, é uma forma didática de nos mostrar como devemos treinar no dia a dia o karatê tradicional. Então, eu vejo o regulamento assim. Aí a gente vai para frente. Vamos falar da competição, do árbitro e dos valores que ele, digamos assim, que ele deve tentar preservar. Em karatê do tradicional, conduta, caráter é mais importante até do que a técnica. Começa e termina com cumprimento. A ausência do cumprimento é, inclusive, motivo de penalidade. A gente tem hoje, nas competições internacionais, um rigor muito grande, por mau comportamento, por atitude pobre, por atitude ruim. Ou seja, a disciplina, os valores do karatê, as coisas que estão lá no Dojokun, todas elas terão que ser observadas. E o papel do árbitro, pegando um pouquinho do gancho até do que o Sensei Clóvis falou, é muito disso, da condução desse processo, da condução da área de competição para que ela se transforme numa extensão do que é o dojo, do que é o treinamento do dia a dia. Não se admite karatê-do como um esporte qualquer, onde se comemora o ponto, onde se xinga o árbitro pela não marcação do ponto, onde se conduz de uma forma inadequada. Então, esses princípios de Budô, esses princípios todos de desenvolvimento humano, de melhoria digamos assim, do ser como um todo, fazem parte também, e não somente, mas também, da competição. E o árbitro tem que ser muito atento a isso para que isso se conduza de forma correta, entendeu? É perfeito. Eu gosto da questão, acho que a questão da leitura é importante para todos, é uma indicação de leitura, é esse livro, né? O Caminho das Artes Marciais, é um livro muito bom da editora Cutrix, Kenji Tokitsu, é um livro interessante, Ki e o Caminho das Artes Marciais. Tem um trecho dele que diz assim: o caminho para os japoneses é relacionado com a vida inteira da pessoa, o Do, né? Falando do Do. A noção de Budô envolve o esforço para o aprimoramento de si mesmo, o que quer dizer o aprimoramento do ser em sua totalidade, por meio da prática das artes marciais. Para a gente fechar esse primeiro tópico, opinião de vocês sobre essa questão aí. A gente fecha esse primeiro tópico. Como é essa visão de
de Budô, de aprimoramento? Bom, meu ponto de vista sobre isso, nós temos um exemplo muito bem claro do aspecto Budô na vida pessoal do praticante, que é o nosso mestre hoje, Sensei Watanabe. Nele, a gente vê ali o aspecto Budô claro. Perante as dificuldades, perante todas as barreiras que ele tem enfrentado, mantendo-se no espírito forte e de superação. Esse é o objetivo do aspecto Budô na vida do ser humano. Esse do, esse caminho para o fortalecimento do caráter, para o fortalecimento do cidadão, fazendo com que ele se torne forte, fazendo com que ele não desista na primeira tropeção, nos primeiros tropeços da vida, sempre ter Deus à frente, mas com o aspecto Budô, ele entender que a fibra faz parte da superação, e que ele precisa ter fibra. E é através de um treinamento de Karate Do tradicional, que você desenvolve esses aspectos, E como que se desenvolve esses aspectos? É justamente através desse tão falado do Karate Do tradicional, das artes marciais. No Karate Do, no Judô, no Aikido, enfim. Todos onde tem essa terminologia Do, está implícita essa disciplina de superação, de conduta e de vivência. Isso é muito importante. Então, o que se leva para a vida é exatamente o aspecto Budô, é o aspecto do Karate Do tradicional, que é onde você coloca para você e para a sociedade, no âmbito social, familiar, pessoal, seja qual for, o seu aprendizado, onde você externa o que você está aprendendo. E essa externação, ela se dá através do aspecto do aspecto do Karate Do tradicional. Isso é muito importante ressaltar. Creio que seja isso que a gente deva passar para os alunos no dia a dia, para os praticantes de Karate Do. Ok. Gostaria de falar um pouco também. Em relação a Budô, a gente falou de Do, falou de Budô. A primeira tradução que a gente aprende quando ouve falar o que é Budô é que Budô é o caminho da guerra. Olhando numa visão simplória, o caminho da guerra parece uma coisa... A gente está falando de controle, está falando de uma série de outros aspectos aí, e no fim a gente vai para o caminho da guerra. O que é isso aí? Mas, na verdade, quando você vai entender a forma de... Meu sinal está ruim? Tá cortando? Não, tá tranquilo, pode seguir. Na verdade, a evolução da compreensão da palavra Bu, outro dia a Sensei Kato até falou sobre isso numa live, ele chega à conclusão que o que Budô é o caminho da resolução de conflitos, o caminho da solução de conflitos. Às vezes ir à guerra é solucionar um conflito, às vezes ficar na paz, fugir, é isso. Às vezes reagir a uma... Enfim, cada situação é uma situação. Então, é sobre esse aspecto que eu acho que a gente tem que entender Budô. Um caminho para a solução dos problemas, para a solução dos conflitos. Uma solução de problema exemplar é a que Sensei Clóvis acabou de falar, quando ele cita nosso Shihan Watanabe, que tem dado uma demonstração muito grande de capacidade de resolver um problema de saúde, um problema sério. Então, sobre esse aspecto, é que eu enxergo aí o texto e é o que eu queria comentar. Você cadena, para a gente fechar essa parte. Vamos fechar. Eu vejo assim, por exemplo, eu tenho o Budô assim como a filosofia de vida, né? Como você vencer o dia a dia. Exatamente a guerra. Não é aquela guerra propriamente dita, como falou o Sensei Arthur, tá? Mas no sentido do nosso interior, de você realmente saber o que está dentro de você. Tá? Então, o Budô, para mim, ele é de cada um. Ele não é uma coisa específica, né? Cada um tem o seu espírito, né? Eu tenho o Budô como espírito, esse espírito de vencer, esse espírito de lutar, esse espírito de poder ajudar, de poder contribuir. Então, isso tudo para mim é o Budô. Então, mas para você ter o Budô, você tem que ter uma relação de mestre e discípulo. Então, essa relação de mestre e discípulo,
que é importante para você fazer exatamente ocupar esse espaço, né? Ocupar o espaço, esse espaço vazio. Então, esse universo, né? Esse universo, você consegue compreender através do espírito do Budô, tá? Então, é dessa forma que eu vejo. Então, assim, o Sensei Watanabe é um guerreiro, tá? Teve grandes mestres aí também que lutaram, que estão aí e não conseguiram ultrapassar, vencer, né? E o Sensei Watanabe está conseguindo ultrapassar esses obstáculos. Então, esse aí é o verdadeiro Budô, é o verdadeiro caminho, o guerreiro, né? Ok, obrigado. O professor Clóvis, acho que o link dele caiu. Ele deve retornar em breve. Enquanto isso, nós temos aqui algumas pessoas. CC Ico já está presente. O Araújo também. O Sérgio está falando. Mas não temos ainda uma pergunta aqui. Nós estamos com o chat aberto. Se alguém quiser interagir, Elias, Eduardo do Rio, Carlos Bastos, Tiago, nosso presidente, Rodrigo Macedo, também da Bahia, ADI, alguém com o nome Vingador BR, Gabriel Bispo, boa noite a todos, muito obrigado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, entre uma pergunta aqui, uma discussão ou outra, eu vou pegando as perguntas aí, sendo redundante, e colocando aqui para os nossos convidados, tá certo? Muito bem. Então, a gente fecha esse primeiro subtema aí, trazendo o conceito um pouco de caráter tradicional, a relação com a arbitragem. Acho que deve ficar bem claro, né, o posicionamento aí dos nossos convidados. O segundo subtema é sobre a avaliação, né? Aquelas pessoas que são professores de formação, trabalham isso na universidade, e aqueles que atuam dentro do karatê, mas não têm uma formação de licenciatura, mas se com o passar do tempo e com a vivência, terminam tendo que compreender o conceito de avaliar o outro. E avaliar, se faz necessário ter respeito pelo outro, precisa conhecer, ter critérios, né, para que se possa ter uma ideia daquilo que o outro está fazendo, está produzindo. A questão ética também é fundamental em cima da avaliação. E sobre isso, conceito de avaliação, né, os critérios de avaliação e a questão ética, que eu queria ouvi-los, né? O que é que vocês consideram? O que é avaliar? Quais os critérios de avaliação dentro da arbitragem? Kata, Comitê, Kogô, Embo. E a questão ética na avaliação. Então, sobre esses 3 itens, professor Arthur, por favor, o senhor inicia aí a fala. Vamos lá. Esse é um item interessante, porque, assim como o karatê, a arbitragem é um processo de aprendizado, tá? Sensei Clóvis está chegando, eu vou começar de novo em homenagem a ele aí. Eu vou explicar um pouquinho onde é que nós estamos. Então, Sensei Clóvis, vamos lá. Eu passei para o... Tranquilo, não tem, é normal. Estamos no segundo item, avaliação, e eu pedi que abordasse, dentro da concepção de cada um, o conceito de avaliação, os critérios de avaliar dentro da arbitragem karatê tradicional e a questão ética na avaliação do árbitro ali perante os atletas que estão apresentando. Kogô, Kata, Embo, não importa, tá certo? Então, o professor Arthur está iniciando esse processo, tá bom? Vamos lá. Bom, como eu comecei dizendo, o processo de arbitragem é um processo de aprendizado constante, da mesma forma que é o da nossa arte marcial. O árbitro se desenvolve ao longo do exercício do seu trabalho, ele aprende uma série de valores técnicos e uma série de valores éticos e morais ao longo do seu aprendizado. A gente costuma muito ouvir falar daqueles estados de mente, né? Mushin, Zanshin, pescando aqui, Shoshin e Fudoshin, né? Estado de atenção permanente, espírito inabalável,
a mente como vazio. Tudo isso a gente consegue acostumado a ouvir. Mas, na verdade, se isso faz parte do treinamento do karatê, isso faz também parte da postura do árbitro. O árbitro tem que estar permanentemente atento, o árbitro tem que estar sempre buscando aprender, o árbitro tem que estar inabalável nas suas convicções e, em resumo, tem que estar com a sua mente vazia para o que vem de lá. Isso é muito importante. O árbitro é o espelho da competição. Então, seu comportamento pode significar o sucesso ou o fracasso de uma competição, do ponto de vista do acidente, do ponto de vista das insatisfações que não são corretas, mas que terminam acontecendo. Então, eu não vou dizer nem somente do ponto de vista ético, mas do comportamento do árbitro, é muito importante que isso aconteça. E esse é um processo difícil. Os árbitros de karatê-do tradicional são verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis. A gente chega muitas vezes a um ginásio às 8 da manhã, começa a arbitrar, e às vezes às 10 da noite a gente ainda está arbitrando. E é justamente na hora que começa o comitê, na hora que mais atenção existe de nós. Então, é muito importante saber avaliar, inclusive a si mesmo, em que momento é que não está dando mais, e que é melhor pedir para sair, que é melhor, né, pedir para parar a competição, porque isso é efetivamente a avaliação. Se o avaliador não está capacitado plenamente, fisicamente, mentalmente, ele pode comprometer uma avaliação. Do ponto de vista técnico, que você perguntou, eu costumo dizer que existem 4 itens que são citados como pontos básicos do julgamento de kata, que são dinâmica corporal, forma, potência e transição. Esses 4 pontos, na verdade, são os pontos básicos do julgamento de karatê, e não apenas de kata. Tudo que a gente tiver que olhar ao julgar tem que estar passando por esses conceitos. Se você não tem a forma adequada, e quando a gente fala de forma, não é a forma só do seu golpe lá no finalzinho, não. A forma começa no jeito de entrar no dojo, no jeito de se cumprimentar, do jeito de demonstrar que está preparado, enfim. Isso, a parte da dinâmica corporal, que é nada mais, nada menos do que o movimento em si, a forma de aplicar o movimento e buscar a energia do solo para isso. Então, tudo em karatê passa no seu básico por esses 4 pontos. Então, isso é realmente muito importante. Comportamento, responsabilidade, cabeça de acordo com esses 4 estados mentais que eu citei, o conhecimento desses pontos básicos e, é evidente, o dia a dia do treinamento e da leitura do regulamento para que você possa estar preparado para entender e interpretar dentro do que se pede. Muito bem, Sensei Cadena, por favor, sua opinião acerca da ideia de avaliar, o que é que você entende com os critérios e a ética do árbitro? Olha bem, vou dizer assim, né? Eu tiro o seguinte, é você se pôr no lugar do outro, né? Você, no momento que você entra no lugar do atleta, começa a observar o atleta, o tempo todo se preparando para a edição, e naquele momento ali, e você não respeitar o atleta, você não está no lugar dele, saber o que ele está sentindo. Tá? Então, isso para mim é um ponto. Mas é lógico que o atleta, ele entra no jogo, ele entra no postura, tem o próprio Arthur, ele tem essa visão, ele tem comportamento, chega todo lado, na verdade, é etiqueta. A etiqueta é um dos pontos que eu uso na minha parte de avaliação. O pessoal aqui do Rio,
eles sabem o que eu prezo. Eu prezo exatamente isso, que é a etiqueta. Tendo a etiqueta, não precisa o atleta estar lá, derrubando, batendo, nada. A etiqueta, né? Quem é aquela pessoa que está ali? Quem é aquele indivíduo? Qual é a proposta que ele tem? Isso é uma do assim, a forma é essa. Então, você tem que complementar, então, usar toda a etiqueta. Quando você usa a etiqueta, a arbitragem, ela já sente alguma coisa diferente naquele atleta. É isso que eu vou ter que passar. Você tem isso. Aí começa a avaliação. Tá? Daí você começa a ver a disciplina, você começa a ver o comportamento daquele atleta na questão de luta, a impressão que aquele atleta traz do carro. Eu vejo assim, é muito importante, tá? É uma coisa assim, o comportamento do indivíduo. Esse comportamento, nós temos que mais eles trazem um técnico junto com ele, que é aquele técnico que conduz o atleta. Ele não tem entendimento, do julgamento de arbitragem, ele não tem aquele entendimento. Educação através da Rufo, né? O conselho é você mover, né? Você mover, esse é meu julgamento. Eu faço dessa forma. É dessa forma que eu que eu estou ali para respeitá-lo, tá? Estou aqui para julgar desta forma. Então, eu não vou mudar, porque a regra é clara. A partir do momento que você usa a regra, você não pode. Então, é dessa forma que eu ensino meus alunos. Eu comento muito. Ele já consegue trazer isso dentro do jogo. Eu estou indo que os técnicos, o princípio básico, é a base que tem do karatê tradicional. E, através dessa base, você tem a ética do karatê. Então, a etiqueta é o ponto primordial, tá, para uma avaliação. Esse é meu... Ok. A sua fala, em diversos momentos, ela foi cortada pela dificuldade do sinal da internet. Mas, pelo que eu entendi, a sua fala está muito focada na percepção do comportamento do indivíduo que está ali a executar, seja o comitê ou o kata, né? Então, está observando bastante o comportamento dele. E acredito que observar esse comportamento significa observar o aspecto Budô, que foi algo que já foi dito aqui. Observando isso, você vai perceber os elementos básicos daí do karatê tradicional. Pelo que eu entendi na sua fala, que foi muito cortada, eu acho que é nesse caminhar aí que seria a sua fala. Estou certo? Ok. Ok. Tá bem cortado. Vamos ver se com o tempinho ela estabiliza o sinal aí.
CC Clóvis, sua fala em relação a isso. Ok. Conceito, critérios e ética, né, dentro da arbitragem, na questão da avaliação, processo de avaliar. Ok. Primeiramente, temos que entender que o árbitro ele é um karateca também. E que desde o momento em que ele se prepara para uma competição, ele tem que estar preparado emocionalmente, tecnicamente, né, para atuar como árbitro. A formação de um árbitro, ela se dá pela experiência que ele tem como faixa preta, como atuante dentro de um dojo, nas competições, passar por um momento de atleta, de aprendizagem, e ele tem que transpor isso para o momento dele que atual, que é ser árbitro. Ele está sendo árbitro no momento. E ser árbitro, ele tem que ter todas essas características. Como o CC Arthur havia comentado, é muito interessante a fala dele, do nosso amigo Cadena também, que contou também, mas deu para entender exatamente esse contexto. Nós, árbitros, temos que estar preparados. E o que é esse preparado? Como estar preparado? Através de cursos e para que tenha seu conhecimento técnico apurado, mas, acima de tudo, o conceito moral, né? O conceito da conduta do árbitro, aonde ele condiz, né, com a função que ele está ali para executar, para se colocar, né? Então, o árbitro tem que ter uma postura, né? Essa postura que, quer não, puxa o aspecto do dom, né? A postura do árbitro não está só implícita na postura corporal, física, e sim na postura moral, na postura ética dele perante a competição, perante os atletas, perante o público presente. Ele tem uma responsabilidade muito grande, porque é através dele que se dá a leitura da competição em si, né? Se o árbitro está sintonizado com o atleta, se ele está sintonizado com o que ele está fazendo, ciente do que ele está fazendo, onde ele tem ali mais o árbitro central e mais 4 colegas, 4 árbitros laterais que estão atuando para dar o suporte, né? Se ele não tiver uma sintonia ética, moral e técnica, com certeza a atuação dele está fadada ao fracasso. Ele vai ter aí muitos problemas para ser resolvido. São problemas que não se resolvem na hora, porque karatê do tradicional, o árbitro também tem que entender que ele está praticando todo o meu azar, né? O árbitro, ele tem a função, não só o atleta, que o objetivo é o todo meu azar, o golpe definitivo na luta, onde ele consegue, através do todo meu azar, uma técnica que se expõe para lucrar o objetivo dele, o árbitro também tem que ter todo o meu azar, né? Através da sua decisão, da sua certeza e da sua atuação. Dentro dos critérios, como que se consegue isso, então? Aí sim vem a questão da preparação técnica, da coordenação de arbitragem, a qual até quero parabenizar o nosso amigo Arthur, que está à frente da Confederação Brasileira, e que já foi feito vários cursos, né, onde tem a intenção de preparar o árbitro, né? E nesses cursos, mesmo não sendo competição, o árbitro tem que estar lá uniformizado, tem que estar de kimono, né, de repente, num certo momento, até mesmo com a vestimenta de árbitro, que é o hakaman também, para que ele consiga entender o momento que ele vai vivenciar perante a competição, seja ela kata, comitê, fugô, ou seja, todas as modalidades inerentes ao karatê do tradicional. E para que ele consiga isso, tem que ter dedicação, tem que ter o conhecimento técnico, né? Esses 4 itens principais aí para o desenvolvimento do karatê do tradicional, que é a força, a forma, a dinâmica e transição, né? Ele tendo o domínio disso, que na verdade é uma ramificação, né? Você tem que entender um para conseguir executar o outro item, né? E no final de tudo isso você consegue se expressar através de uma maestria, através de uma impressão, onde você vai satisfazer o avaliador, né? Satisfazer de uma forma conclusiva o público, os atletas, o árbitro vai se sentir satisfeito também, né? Mas desde que ele tenha noção desses conhecimentos. E ele só consegue esses critérios, esses conhecimentos aí, através do estudo, através da dedicação. Não tem como o árbitro entrar no dojo se ele não está acompanhando, se ele não está dando aula, se ele não está treinando, se ele não participa de competições. Não tem como ele ir lá e fazer milagre. E o aspecto mudou
tem que estar acima de tudo. A imparcialidade. Nós somos cobrados muito na questão da imparcialidade. Às vezes o árbitro está lá arbitrando e a gente ouve o comentário. Ah, tem atleta do estado dele, tem atleta da academia dele. E você observa que o árbitro está inseguro. Ou seja, ele não está preparado. Aí seja tecnicamente, emocionalmente, né? E aí entra a postura, a conduta do árbitro. Né? O árbitro não está preparado para a sua postura da imparcialidade, que são os mais agravantes que eu tenho observado que tem acontecido durante as competições. Então, é muito importante que, para ser árbitro, você tem que ser karateca. Mas karateca que eu falo não é praticante de karatê. Você tem que estar atuando, estudando, treinando e se dedicando no seu dia a dia. Como temos nossos princípios, karatê do profissional como modo de vida. O árbitro não é diferente. Ok, obrigado. Para fechar essa parte aí, queria saber, e aí é uma questão informal, fiquem à vontade para responder ou não. O fato é importante, não é uma coisa, de repente, obrigatória, mas é importante, né, que o árbitro tenha sido atleta. Vocês acham isso importante? Sim, no meu ponto de vista, é muito importante. Não é necessário, mas é um aspecto importante. Porque se ele passou por um momento de atleta dele, ele tem a vivência, ele sabe o que está acontecendo do outro lado. Né? Se para o árbitro ter uma boa atuação é necessário que ele tenha uma sintonia com o atleta que está no momento ali competindo, é necessário que ele tenha essa experiência, nem que seja mínima. Né? Eu vou pegar o meu exemplo mesmo, eu não fui um atleta de ponta, né? Eu não tive uma vida de atleta aí ao longo dos tempos, mas foi necessário para a minha formação, para que eu pudesse concluir, chegar à faixa preta, sim, que eu participasse de competições. Né? Eu participei de muitas competições, né? Muito tempo. Né? E mesmo assim, às vezes você sente dificuldade. Você olha para o atleta e fala, puxa vida, como é estar do outro lado? Né? E esse raciocínio é aquele raciocínio momentâneo que te passa pela mente assim, fração de segundo. E se você não teve essa experiência, com certeza você vai ter um pouco mais de dificuldade, sim. Então, não é necessário, mas é importante. Toda experiência soma, tá certo? Eu acho importante também, concordo com o CC Clóvis aí, acho importante, mas assim, o atleta que foi o melhor atleta do mundo, que foi campeão como atleta e que deixou de treinar, vamos dizer assim, que há 20 anos ele era campeão e nesses 20 anos ele praticamente só fez engordar. Esse talvez esteja menos preparado do que alguém que foi um atleta modesto, que pouco competiu, mas que se manteve no caminho. A gente fala de dor, se manteve no caminho. O treinamento diário, a atualização com seus cuidados facilita muito. Tempo de reação, olho, uma série de coisas que quem não está preparado vai ter dificuldade. Lógico, o atleta sabe porque ele já viveu tudo isso. Ele sabe o que é, eventualmente, ser objeto de um julgamento que não foi justo, sabe qual foi a reação que ele tomou, até para compreender, eventualmente, a reação de um atleta que ele estiver arbitrando. Mas tudo é um acúmulo. Ter sido atleta é importante, ter se mantido no treinamento é importante, estar se atualizando, estudando. É uma soma de coisas que vai fazer um bom árbitro, né? Tem algumas até que são de cada um, né? Tipo a capacidade de aprender mais rápido, a inteligência mesmo, né? Tudo isso também influencia. Ok, professor Cadena. Oi, olha só. Eu também não fui um atleta de ponta, eu tenho um atleta na minha família, meu irmão, meu próprio filho foi atleta, eu treinei atleta. E, por exemplo, eu não tinha competição para mim. A competição para mim, ela não me trouxe muita felicidade, né? Então, não vi felicidade, tá? E daí eu comecei a me dedicar também
última campeonato, participei do campeonato brasileiro aí de Master em Joinville. Eu entro exatamente só para sentir, não no sentido de participar, eu venho aqui só para participar, não. Eu entro para sentir realmente como está a minha condição do meu espírito. Tá? Mas eu não vejo que o atleta, o cara para ser árbitro, ele tem que ser atleta. Eu não vejo. Né? Eu vejo que para você ser árbitro, você tem que estudar. É lógico que você tem que treinar karatê. Eu acho assim, você tem que treinar karatê, fazer comitê dentro do seu dojo, compreender. Esse é o ponto que eu acho muito importante. Agora, porque o competidor, ele tem aquela razão dele como competidor, ele quer atuar como árbitro, como se estivesse competindo, né? E eu não vejo dessa forma. Eu tô competindo. Não vejo dessa forma. Então, para mim, eu digo, no meu pensamento, eu não vejo que você tem que ser atleta para ser árbitro, né? Eu não vejo dessa forma. Exatamente, aproveitando as palavras do Clóvis, eu não fui um atleta de ponta. Eu cheguei, eu competia, eu já competi, pô, tá? Mas eu não competi nunca. Assim, na minha vida, entrei para competir no sentido de ser atleta. Né? Eu competi porque você tem que competir, você tem que passar por aquilo ali como experiência. Mas eu não vejo dessa forma, entendeu? De você ter que ser atleta para ser árbitro. Eu não vejo. Ok. Dessa forma, né? Se me permite só fazer uma adendo aí, eu sei que já falei, mas sinto a necessidade de Sim, fica à vontade. Concordo plenamente com o Cissé Cadena. O árbitro ele não precisa ter sido atleta, né? Como o Cissé Arthur colocou, mas se for é bom. Então, o que define um árbitro? Né? O que te leva no conceito aprofundado de um praticante de karatê que ele é um árbitro? Quando eu falo é um árbitro de bom senso, um árbitro de conhecimento. Né? E nisso eu vou buscando sempre os exemplos dados em cursos pelos nossos Shihans, pelos nossos CCs. E eu me lembro muitas vezes de ter ouvido do CC Watanabe que nós precisamos estar maduros. Né? Você tem que estar maduro. Você nunca vai amadurecer antes da época. Se você vê uma fruta no pé e ela estiver verde, não vai comê-la ou querer apressar o amadurecimento. Isso não vai acontecer, não vai ser legal. É necessário o amadurecimento. Então, a atuação de um árbitro, eu vejo a atuação de alguém que está maduro. Está maduro de que forma? Passando pelo conhecimento. Né? E é claro que o conhecimento, se ele passa por vários aspectos, né? Mas não necessariamente todos os aspectos têm que ser obrigatórios. Como, por exemplo, não precisa ter sido atleta, pode não ser um sensei. Né? Às vezes, nem sempre um bom atleta é um bom árbitro. Né? Se ele não tiver amadurecimento, se ele não tiver olho para enxergar isso. Né? O Watanabe fala muito, tem olho bom ou tem olho ruim? Né? Até peço aí licença de sempre estar citando o nome do nosso Shihan, nosso sensei, qual eu tenho grande admiração e sempre foi minha referência. Né? Então, por isso que eu sempre cito o nome dele. E assim, então, o árbitro, né, ele tem que ter passado por um amadurecimento. Então, se um atleta, ele é um jovem, ele pode ser um bom árbitro. Se ele é já a idade um pouco mais, vamos dizer assim, experiente, ele pode ser um bom árbitro. Não depende disso, depende do amadurecimento. Tem uns que amadurecem cedo, outros demoram um pouco mais, mas tudo dentro do seu tempo. Então, um bom árbitro nem sempre, às vezes, foi um bom atleta. Né? Mas, geralmente, nem um bom atleta também pode ser um bom árbitro. Isso é muito relativo. Depende da dedicação, do amadurecimento e do conceito que você tem da sua arte para que você consiga transmitir. Assim como um bom pai transmite boa educação aos filhos. É dessa forma que eu vejo. Ok. A gente está aqui com a presença do Sensei Vladimir Zanca e ele faz alguns comentários aqui. Tem o ADI Gomes também falando. O Sensei Zanca começa dizendo o seguinte: desenvolvimento da arbitragem está única e exclusivamente em marcar
o que os atletas apresentam, preservando as regras e evitando acidentes. Nessa abordagem, gostaria de saber o que entendem. Conseguiram compreender a fala dele? Ou seja, o desenvolvimento da arbitragem está única e exclusivamente em marcar o que os atletas apresentam. Como é que vocês compreendem isso? A gente vai fechar agora a primeira hora, mais ou menos, né? Acredito eu agora, a primeira hora, é isso aí? Então, vamos dar prosseguimento com respostas um pouco mais breves, tá? Só por causa dessa questão, que ainda tem um encaminhamentozinho. Mas vou aproveitar também as perguntas do pessoal. Eu vou direcionar essas perguntas aqui. Eu vou deixar essa pergunta aqui para o Clóvis, tá certo? Essa do Zanca. Essa do Zanca, tá bom? Essa aqui do... Agora, Arthur, agora que eu quitei, entrou para o grupo de catarse, aí você atualiza isso aí. Como vai ficar a sua avaliação quando for feita como catar, já que é o nosso único catar padronizado? Quem coloca isso é o Adeir Gomes, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pronto, aqui. Deixa eu ver. Tem mais uma fala aqui de Sérgio Ney Bergantini. Ele diz o seguinte: em meu ver, os cursos de arbitragem realizados em Brasília, DF, devem ter continuidade para o enriquecimento dos conhecimentos, correções e tudo mais. Cadena, essa fica para você para daqui a pouco, hein? A questão do curso de Brasília. Não responde agora, não. Diz aí. Essa questão do curso de arbitragem parece que é um subitem, né? Isso, é isso. Vai falar na frente, justamente. Por isso que eu vou deixar lá para você, Cadena. Falar um pouco sobre isso. Pronto. Beleza. Então vamos lá. CC Clóvis, essa fala do CC Zanca aqui, pode abordar alguma coisa? Sim. Primeiramente, agradecer ao CC Zanca por estar participando aí com a gente, né? E sempre ele é inspiração para a gente aqui. Apesar de ser nosso líder em Mato Grosso, né? Mas independente disso, ele sempre nos traz grandes esclarecimentos no categoria. E essa pergunta dele é muito importante. Muito obrigado, CC Zanca. Bom, dentro daquilo que eu havia falado, o CC Zanca, o que eu entendi no aspecto dele, é que o árbitro tem que fazer a leitura do que acontece. Né? Assim como uma impressora, se você digita um texto e manda imprimir, a impressora nada mais tem a função do que imprimir o acontecido, o escrito, né? E o árbitro, ele tem essa função, né? Ele tem essa função de exatamente estar tranquilo, estar preparado emocionalmente para fazer a leitura da competição, seja da luta, seja do kata, ou da luta do karatê, kata também é uma luta, né? Da competição em si. Ele tem que estar preparado, né? O que acontece se o golpe foi bom, que ele relate o bom, que ele não tenha a ansiedade de estar prevendo, de estar querendo na torcida para que aconteça algo fácil, para que ele possa atuar. Você às vezes observa o árbitro muito tenso dentro do dojo, onde ele está totalmente desligado da competição, né? E o medo de errar, ele se propõe a tirar conceitos, tirar aí conclusões precipitadas da atuação, né? E o árbitro bem preparado, ele tem que simplesmente fazer a leitura da luta, né? De acordo com o que acontece a competição, o árbitro tem que relatar, né? Ele tem que simplesmente relatar, né? Se foi ponto, se não foi. E para que ele consiga isso, ele tem que estar bem emocionalmente, ele tem que estar equilibrado, ele tem que estar preparado. É aquela conversa anterior nossa, a postura do árbitro. O que é essa postura? Postura física, no aspecto que o Watanabe Sensei cobra muito, porque através da sua postura física, você demonstra para o atleta, você demonstra para o público a sua segurança, né? Você tem que estar seguro dos seus atos. O que é o seu ato? O que é seu objetivo ali dentro? Simplesmente fazer a leitura do que está acontecendo e registrar, né? Então você registra o acontecido e registra exatamente o que aconteceu, sem tirar conclusões precipitadas. Para que isso aconteça, o árbitro tem que ser maduro. É aquilo que a gente está falando. Ele tem que estar preparado, né? Fisicamente, emocionalmente, e ter critérios bem avaliados, bem preparado. Ou seja, ele tem que estar preparado em todos os aspectos para que ele consiga
fazer uma boa leitura da competição, sem Ok. tirar conclusões precipitadas. Obrigado. Inclusive, o CC Zanca fala da ansiedade aqui no outro tópico, mas você já respondeu a esse tópico dele também, em relação à ansiedade. CC Arthur, por favor. CC ADI, muito obrigado pela pergunta. Pergunta difícil essa, porque na verdade não existe ainda nada de oficial em termos da ITKF com relação a isso. A gente sabe que o QTEI está sendo adotado como um catar como outro qualquer. O QTEI é patrimônio da ITKF. O QTEI foi criado com um objetivo específico. Na verdade, a ideia é que a cada campeonato mundial existisse um outro catar, um outro QTEI. Terminou que esse ficou, que esse foi desenvolvido, que esse está virando está sendo adotado pela ITKF como um catar como qualquer outro. A competição de Fukugō exige o julgamento do QTEI dentro de uma padronização. Cada técnica fora daquele padrão, ela é penalizada. A competição de kata, ela não trata dessa forma. O karatê tradicional, como não é um karatê do estilo Shotokan ou do estilo qualquer que seja, ela aceita técnicas executadas dentro de um padrão não exatamente modelo, como é o caso do QTEI. Então, o meu entendimento, e isso é meu entendimento, é que não se pode fazer uma competição de kata onde o QTEI seja aceito como tal. E nessa competição, o atleta que faz o Soshin, Jushosho, ele tem liberdade para fugir de um padrão, e o atleta que faz o QTEI tem que ser julgado dentro desse padrão. Aí tem um handicap aí que não é o ideal, não é o adequado. Então, isso é só um ponto de vista meu, não existe nenhuma orientação ainda da ITKF que eu tenha conhecimento com relação a isso. E acho até que, pela própria especificidade do QTEI, talvez ele termine não sendo um kata de competição. A ITKF tem no seu livro de regras uma relação dos katas que são utilizáveis em competição. Está lá escrito o nome de todos, o nome do QTEI não está. Para que ele possa ser utilizado, certamente vai ter que se fazer um aditivo a esse regulamento, uma alteração no regulamento, incluindo. Porque se hoje alguém faz QTEI na minha frente numa competição de kata e o QTEI não está na lista, eu não posso aceitar como árbitro. Tá certo? Então, estou respondendo pela minha cabeça, não é uma resposta oficial, porque não existe nada de oficial ainda. Ok? Ok. CC Cadena, aquela questão em relação ao curso de arbitragem, a gente vai segurar um pouquinho para mais à frente, tá certo? Aí eu vou ver sua opinião, tá bom? Vamos passar para o próximo tópico, que é o seguinte. Esse tópico ele é menorzinho, é uma opinião mesmo mais breve. A relação do atleta com o árbitro, tá? Então, eu vou começar com CC Cadena. Como é que o senhor percebe que essa relação deve ser tanto árbitro-atleta quanto atleta-árbitro, né? Eu achei muito, muito interessante essa pergunta. A relação, ela tem que ter uma relação segura, né, de respeito, né? Eu volto à questão do respeito. O árbitro deve ser imparcial e assim o atleta vai se sentir seguro. Então essa relação, ela tem que ter uma relação exatamente de, eu tenho assim como mestre e discípulo, entendeu? Eu sou o lutador é um discípulo e você tem ali o árbitro como um mestre. Esse é o julgamento que eu faço. Então, essa relação ela tem que ser... O árbitro tem que ser imparcial, educado, cortês, e o atleta ele tem que manter a sua etiqueta. Também ser educado, cortês e agradecer. Tem atletas aqui no Brasil, atletas nossos aí, poxa, que dá maior prazer, você se sente honrado em fazer, arbitrar uma luta desses atletas. Não, tem vários atletas. Tá? Então, eu vejo dessa forma. Tá? Que é só a questão do respeito, é a questão da cortesia, né? Você ser um cara
digno daquilo que está ali, que vai acontecer naquele momento. É só isso. Ok. Osso. CC Clóvis, sua percepção dessa relação. Bom, o sensei, o árbitro, ele tem que estar sintonizado com o atleta, né? Mas sabendo que ali a responsabilidade dele é grande, independente. Né? Eu costumo ter um ponto de vista e atuar dentro do jogo como árbitro, quando tem dois karatecas competindo, não olhar qual que é o nível de competição deles a nível de conquista. Né? Se são campeões mundiais, se são atletas iniciantes, eles, para mim, na minha concepção, eles são karatecas. Né? Karatecas ali buscando um objetivo, buscando o autoconhecimento. Porque a competição é definida por autoconhecimento. Você vai competir para você se autotestar. Né? E a relação do árbitro para o karateca tem que ser de respeito mútuo, bem-estar mútuo. Assim como no comitê nós falamos muito do bem-estar mútuo, árbitros para a karateca também tem que ser, tanto em relação do árbitro para o atleta que está competindo, como do atleta que está competindo para o árbitro. Né? Se não houver esse bem-estar mútuo, provavelmente vamos ter problemas. Né? E para que aconteça isso em relação do árbitro para o atleta, ele não deve se empolgar se é um campeão mundial, se é um campeão brasileiro, se é um iniciante. Né? O que acontece muitas vezes quando um árbitro entra no dojo, ele perde a autoridade por um atleta ser muito experiente. Entendeu? E é difícil mesmo, não é, a gente se depara com esse problema. Né? Eu vou dar exemplo. Emocionalmente, é muito mais fácil eu arbitrar, vamos falar de comitê, ou arbitrar uma luta de um atleta que está iniciando, que você vê lá que o atleta ele está tranquilo, às vezes ele nem tem noção do que ele está enfrentando a nível de emoção, a nível técnico, né? E o fato de ele estar relaxado, o fato de ele estar de uma forma principiante e ele externa isso, você tem um domínio fácil, né? Aproveitando o gancho aí do karateca que nos perguntou, do nosso amigo Sensei Zanca, quando você vai arbitrar uma luta de um atleta com o nível de Sensei Zanca, por exemplo, ou como outros todos que nós temos no Brasil, atletas de ponta, você tem uma responsabilidade a mais, porque o atleta ele entra com um peso maior, quer queira, quer não, ali vem uma bagagem que é enorme. E se você não estiver preparado, e se você não desenvolver o bem-estar mútuo, que é através do respeito, através da disciplina, dos princípios mentais e físicos, onde você consegue ter esse conhecimento. Né? Princípios mentais, você conseguir ter o equilíbrio emocional para ter a condição dessa luta. Se você não estiver preparado, você não vai fazer uma boa leitura da luta, não. Se você não conhecer os princípios técnicos, físicos, né? Princípios físicos como falhas, né? Que a gente traduz no karatê como kyo, né? Kyo físico, kyo mental. Não é só o atleta, não. Muitas vezes o árbitro está cometendo kyo físico, kyo mental principalmente. Ele não está sintonizado. E se ele não está sintonizado, ele não consegue transmitir respeito, ele não consegue transmitir autoridade. O árbitro dentro do jogo, então para fechar a questão, ele precisa transmitir respeito para que seja respeitado, autoridade para que tenha segurança e que o atleta olhe para ele e sinta segurança que está sendo bem julgado. Né? Se o atleta sentir isso, automaticamente ele vai ter respeito pelo contexto do que está acontecendo, por quem está sendo julgado. Assim como um bom juiz que vai lavrar uma sentença, se ele não tiver conhecimento, provavelmente ele não vai ter uma boa atuação. O árbitro não é diferente. Ele precisa estar preparado em questões físicas e mentais, ele tem que estar preparado tecnicamente, né? E saber diferenciar. Né? A hora que entra um atleta com peso, com bagagem de muitos títulos e todos, ele tem que saber que essa bagagem ele conseguiu em lutas passadas, que ali agora ele está buscando uma nova conquista e que ele tem que simplesmente atuar com respeito, transmitindo autoridade para que essa conquista seja bem sucedida. Se não tiver isso, infelizmente não vai ter uma boa arbitragem, não vai ter uma boa competição. Ok, CC Arthur. Vamos lá. Muita coisa já foi dita, né? Para tentar evitar ser redundante aí com alguns comentários.
Mas, assim, de uma maneira geral, o que eu vejo é que a relação entre atleta e árbitro é uma relação de respeito mútuo. É uma relação meio de família, de pai e filho, de professor e aluno. Ou seja, uma relação entre duas pessoas, uma que está ali para competir, para demonstrar suas habilidades, e a outra que está ali para julgar e para tomar conta daquele atleta. É muito importante o árbitro ter essa visão, sobretudo em competições que exigem contato físico, competições de comitê, que você tem que zelar pela integridade daquele atleta. Então, a gente já falou muita coisa de Budô no começo, nós sabemos do Jocum, nós falamos de retidão, de sinceridade, dedicação, respeito e autocontrole, que são, digamos assim, os tópicos do Dojocum. Mas a gente tem que ter em mente, todos envolvidos, que as nossas falhas humanas, e nós todos temos falhas, devem ser inibidas. E a gente deve tentar, na medida do possível, atletas, árbitros, mesários, enfim, todo mundo envolvido num processo de uma competição, se ver como dentro de um mesmo objetivo. Qual é esse objetivo? É o crescimento pessoal. O crescimento como atleta, o crescimento como árbitro, enfim. Esse respeito e esse cuidado com o outro é que deve ser o exemplo. Na prática, isso não acontece sempre, a gente sabe disso. A gente sabe que o árbitro fica ansioso, a gente sabe que o árbitro, às vezes, erra, às vezes, sinto dizer isso até voluntariamente. A gente sabe que o atleta desrespeita, que o atleta está nervoso, que o atleta não aceita o resultado, mas o que a gente tem que buscar é esse equilíbrio, é esse cuidado com o respeito mútuo, árbitro e atleta. O árbitro sabe que ele não é ele está ali para conduzir uma coisa, mas a estrela do espetáculo é o atleta. Mas aí eu queria entrar também no outro aspecto que não foi abordado aqui antes, que é a relação do árbitro com o atleta em muitas situações que o árbitro é o professor do atleta. A gente costuma ver em competições estaduais, em competições nacionais e até em competições mundiais, aconteceu isso, inclusive, nesse último Mundial, que o árbitro esquece que ele é árbitro, que ele está ali para arbitrar, e ele se comporta como técnico. Ele, de racamar, de rapi, todo com apito na boca, ele sai de um dojo, às vezes, para ir lá onde está o atleta, para dizer como é que o atleta deve lutar contra o próximo adversário. Ele sai do papel de árbitro. E aí, eu queria dizer assim, vale para o professor, vale para o treinador, vale para o árbitro. Aí eu estou linkando esse personagem como personagem que ensina. O treinador, o preparador, o professor do karatê esportivo prepara o atleta para ser campeão daquela competição. O professor, o treinador do karatê budô tem que preparar o seu atleta para ser o campeão para a vida. E ser campeão para a vida passa por todas aquelas coisas que a gente já conversou aqui. Por respeito, por disciplina, por atitude correta, por tudo isso. Do aluno e do professor, que eu agora transfiro para o árbitro, para o atleta. Esse é um ponto importante. Isso é uma coisa difícil, é um exercício difícil que envolve, aí eu pego o gancho do Sensei Clóvis, que envolve maturidade. Para ser árbitro, você precisa estar maduro. Para ser árbitro numa Fukushi, no campeonato infantil da sua academia, você tem uma maturidade menor até chegar ao ponto de ser um árbitro em cansa de um campeonato mundial. Isso é um acúmulo de experiências que vai lhe dando maturidade. Mas essa relação, sobretudo, para quem tem vínculo, ela tem que ser bem vista. A gente não pode esquecer, a gente está falando de como é que deve ser, falando da teoria, e eu estou aproveitando para fazer uma crítica, né, mais um comentário da prática, do que a gente tem visto aí. Quero ser árbitro, então eu vou ser árbitro. Eu vou ser o árbitro da CBKT. Eu não vou ser mais árbitro da CBKT e técnico do Acre. Entendeu?
esse é um ponto que é interessante se bater. Sensei Contarelli tirou uma série de bons árbitros brasileiros do último Mundial, porque os árbitros competiram no Master, na Copa Mundial, que é no campeonato aberto, que não era nem um campeonato mundial. O atleta entrou e disse, quer disputar a Copa? Vai disputar a Copa. Agora fique lá, porque você não vai ser mais árbitro. Porque árbitro é árbitro, atleta é atleta. A gente não vê dessa forma aqui no Brasil, mas é uma forma de pensar. Tá certo? É isso aí. Acho que palavras e discussões interessantes foram colocados aqui, pontos de vista que precisam ser levados em consideração para que todos no Brasil façam uma reflexão sobre como estão conduzindo a arbitragem em seus estados. Acho que cabe pelo menos uma reflexão. Não que todos tenham que levar isso aqui como uma orientação da própria CBKT, não é essa a proposta, mas sim que a experiência dos três convidados sirva de um parâmetro para iniciar pelo menos uma reflexão acerca do que está acontecendo próximo de você aí na sua região, tá certo? O próximo item é a formação de árbitros, tá certo? Então, eu separei aqui, dentro dessa questão, algumas perguntas e eu vou direcionar essas perguntas para cada um, tá certo? Então, cada um vai ter, dentro disso, um itemzinho para opinar. Como o professor Arthur faz parte da comissão e é formador, eu coloquei uma perguntinha a mais aqui, tá certo? Eu vou começar com ele mesmo na seguinte questão. Nós estamos em momento de pandemia, né? E temos um país continental. Fazer o curso de arbitragem em Brasília é um local interessantíssimo porque é no centro e tem voos, né? A própria universidade nos abraça com muita dedicação, com muita qualidade, na pessoa do sensei, meu Deus, que é professor de lá. Ele me desculpe agora, esqueci o nome dele. Inclusive participou comigo da entrevista, vou me lembrar o nome dele. Eu vou me lembrar, mas tudo bem. Então, nos recebe muito bem durante o curso, durante o evento. Ele pergunta. Você é Vitor, viu? Vitor Lage, justamente. Aí eu lhe pergunto, presencialmente a gente já sabe que é perfeito. Qual a sua opinião sobre a formação à distância para árbitros? Nós estamos hoje, nós temos um mundo globalizado, um mundo com dificuldades de, digamos, de ir e vir por conta de uma doença que atingiu a todos. Os recursos à distância, os recursos online, nós estamos aqui, né, discutindo ele, se vale a pena ou não, e é um sinal de que tem um aspecto positivo, senão nem estaríamos aqui agora conversando. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acrescenta, sem dúvida nenhuma, ajuda. Tem alguns aspectos relacionados com o curso de arbitragem, e eu sou muito suspeito para falar desse curso, porque participo da organização dele. Tive o privilégio de ser convidado por Sensei Ekner, que eu acho que está aí presente. Um abraço, Sensei Ekner, para participar desse curso, e a gente cuidou dele com muito carinho. Eu acho que ele foi um divisor de águas na arbitragem no Brasil. Acho que um dos aspectos mais importantes disso tem a ver com o fato dele ser presencial. O fato da gente chegar em Brasília, lá na sexta-feira à noite, de todo mundo se reunir no mesmo hotel, de todo mundo jantar junto, conversar, trocar experiências, bater papo, ver os amigos, acordar cedo, tomar café, esperar o restaurante do hotel abrir, porque tinha que tomar café às 7 horas, porque 7h30 o ônibus sai. As brincadeiras, o professor Sérgio Ney está aí com a pontualidade 10. Enfim, todos esses aspectos de convivência, aliados a todos os treinamentos práticos que se faz lá, treinamentos de aula prática mesmo, de fazer catar, de fazer alguma coisa ligada a comitê, de fazer
treinamento de gestos, treinamento prático dessas coisas. Isso cria uma empatia muito grande entre os árbitros. Eu acho que o quadro de árbitros do Brasil hoje é muito mais coeso do que já foi. Eu acho que os árbitros são muito mais amigos do que já foram. Eu acho que, de certa forma, isso criou uma reciprocidade entre todos nós, de forma a ser mais justo com a arbitragem, a errar menos nas questões técnicas, porque a gente está sempre discutindo e tem facilidade de chegar para o colega e conversar e trocar uma ideia, de respeitar as capacidades, as valências de cada um desses árbitros. E, sinceramente, sem demérito nenhum a quem não está fazendo o curso. Mas eu acho hoje que os árbitros que estão acompanhando esses cursos, que estão participando disso, têm demonstrado um outro desempenho nas competições. Eu estou falando de forma genérica, é evidente que há exceções, do que os que não têm tido a oportunidade, em termos de comportamento, em termos de condução, do que algumas coisas devem ser. Então, eu sou, assim, estendi muito para falar do porquê que não é bom, mas não é que não é bom, é que é melhor do outro jeito, tá certo? Ou seja, capacitação sempre é bom, informação sempre é bom, tudo que a gente puder fazer para dar conhecimento às pessoas é bom. Mas, em termos de qualidade, sinceramente, eu acho que perde. Perde muito por isso. Perde muito por ser a oportunidade em que a gente junta os árbitros, eles viram colegas de treino, eles viram amigos, viram companheiros, e isso, fora do ambiente de competição, tem um valor extraordinário. CC Cadena, CC Clóvis, que estão lá sempre, podem, o próprio CC Ekel, aí, que também já fez o curso ano passado, acho que podem atestar isso. Certamente vão concordar com o que eu estou dizendo. Ok, obrigado pela resposta. Você, Cadena, é uma pergunta, digamos assim, hipotética, né? Mas é a sua opinião e isso pode reverberar para mais uma reflexão. Especializar o árbitro ou generalizar? Ou seja, o árbitro só de kata, só de comitê, só de kogô, só de embo, ou ele deve estar preparado para todas as áreas? Olha, minha opinião, tá? A minha opinião é o seguinte: você deveria, eu estou pedindo até o CC Arthur, ele como é o coordenador do curso, na minha opinião deveria ser separado, né? Faria uma formação, por exemplo, eu sou classe B, sou B. Então, ele pode estar ligado nas competições, em todas as modalidades. E as outras categorias vêm crescendo as categorias só para catar, só para PT, entendeu? Eu penso dessa forma. Eu acho que é muito assim, interessante. Tá? Interessante. Poderia acontecer mais disputa na questão do curso, para fazer o curso. Eu não me sinto. Nós temos pessoas que não se sentem. Eu tenho alunos, né, que ele não se sente feliz em fazer arbitragem, mas ele se sente à vontade para fazer arbitragem de comitê, por um exemplo. Então, se você pegar o indivíduo e colocar ele nessas classes, né? Classe tal, só para catar. Isso é uma opinião minha. Eu ia até tentar isso aqui no meu... Já tinha até marcado aqui para fazer um comentário. Então, eu achava que deveria ser separado. Assim, separar um árbitro para... Ele teria um conhecimento geral, né? Mas seria especial, seria uma especialização de kata, uma especialização de comitê. Eu acho que isso aí daria, assim, iria aumentar o nosso quadro de árbitro, tá? Nosso quadro de árbitro.
e iria evitar, né? E poderia evitar alguns transtornos, algumas deslizes que possa acontecer dentro da imparcialidade do julgamento, da avaliação. Eu sou a favor que separe. Eu sou a favor de que separe. Não é separar, né? Acho que tem aquelas classes de árbitro, de kata, de kogô, o kogô faz isso. Por exemplo, eu até hoje eu tenho dificuldade de fazer kogô, né? Fazer a competição de kogô. Eu acompanho o sensei Arthur, o sensei Clóvis, que está aí presente, e eu sinto dificuldade. Eu tenho, inclusive, com isso, eu tenho dificuldade até de passar para o meu grupo aqui no Rio. Tá? Embora a gente tenha um treinamento, mas aos poucos assim, tu sente aquelas dificuldades. Então, quando você realmente estuda só aquilo, você separa, faz essa especificação, né? Você faz a especificação, você aumenta a sociedade, aumenta o convívio social, entendeu? Esse é o meu pensamento. Ok. Professor Arthur, você quer falar um pouco sobre isso? Eu queria só fazer um reparozinho em relação a isso, que é importante. Na verdade, internacionalmente, você é classificado pela categoria e pela, digamos, a classe. Eu sou classe A de kata e classe A de kumite. O classe A de kumite, ele arbitra Shiai Kumite, Kogô Kumite e o Kumite do Fukugo. O classe A de kata, ele é o árbitro do kata, do Kitei kata e do Embo. É assim que é feito. Bom, você pode ter eventualmente uma classificação diferente. Você pode ser B numa coisa e A na outra. Ponto. Mas você está se preparando para tudo. Eu acho que alguém pode se desenvolver mais numa outra de acordo com a aptidão que tem, e os testes é que vão dizer isso. Mas eu não posso esquecer do nosso início lá, quando nós começamos esse bate-papo, quando a gente falou de karatê na visão de Sensei Nishiyama. Então a gente tem que se lembrar de karatê como arte marcial, karatê como um todo. E a gente não pode desvincular uma coisa da outra. Porque kata é kihon, kata é kumite, kumite é kata, kumite é kihon. Então, em última instância, karatê é uma coisa só, é um todo. Acho que o árbitro ele deve desenvolver esse todo, dentro daqueles princípios lá de trás, dinâmica corporal, forma, potência, transição, tudo isso como uma visão do karatê. Agora, se ele é melhor em uma coisa do que em outra, ele pode eventualmente ter uma classificação para uma coisa ou para outra. A nível de Brasil, a gente está mantendo uma classificação só por geral. A gente não está fazendo essa separação a nível de classificação nacional. A nível de classificação internacional, ela já existe. Então, o que a gente poderia tirar disso é que talvez valesse a pena fazer classificação por modalidade no nacional. Mas, volto a dizer, é importante treinar o todo. Ok. Aqui, professor Eckner diz o seguinte: a arbitragem é de karatê tradicional e não de modalidade na concepção dele, certo? Perfeito. Aí o ADI Gomes fala que a presença de todos aqui, né? Sem dúvida, não tem como mensurar o ganho de conhecimento. Alguém com esporte e arte limitada, que é o nome, diz assim: está sendo criada uma identidade do que é ser árbitro do tradicional. Eu acho que talvez esse diálogo aqui traga apenas, evidencie algo que já está escrito, né? Acho que o ponto aqui, eu acho que é evidenciar, né? Porque o que nós estamos conversando são coisas que o mestre Nishiyama já deixou escrito, determinado, né? Mas sigamos. Professor Clóvis, em relação ao uso do livro de regras da ITKF, né? Como é que o senhor vê o uso, quando ele deve ser usado, de que maneira, deve estar presente na competição, de que forma deve estar presente? Qual é a sua opinião em relação ao uso desse manual aí, durante as competições, fora dela? Qual a sua compreensão?
Uma pergunta muito bem colocada. É interessante que tivemos vários exemplos e vários momentos de conflitos devido ao livro, né? No meu ponto de vista, o livro ele significa conhecimento, né? É o caminho da busca para o conhecimento, melhor dizendo. Então, você tem que explorar o livro o máximo que você puder. Você tem que lê-lo, você tem que estudar o livro, estudar. Você tem que estudar para você ter uma boa atuação. Você não tem que atuar com o livro para aprender na hora. Então, o meu ponto de vista é que o livro tem que ser estudado, explorado, através de cursos, como você sei, Arthur aí vem ministrando ele e sua equipe com excelência, nos cursos nacionais que nós estamos tendo. Eu digo que o livro de arbitragem, ele é o manual do karateka. Manual em todos os aspectos, né? Mas tem que ter a interpretação dele, né? E para uma boa interpretação é necessário que se estude. Então, acho que eu estou frisando muito isso porque é interessante você deixar bem claro. Estude o livro para ter uma boa atuação. Então, se o árbitro não está preparado, aí durante a competição ele quer estar com o livro dentro do kimono, para tomar uma decisão ele vai querer pegar o artigo lá e ler, estudar. Isso só demonstra insegurança. Então, no meu ponto de vista, não é salutar. É salutar que ele estude muito. O livro é de grande importância. Como eu disse, é um manual. Ele tem que ser estudado, tem que ser explorado através de cursos, de seminários, de busca pessoais, você explorar o máximo o caminho do conhecimento, né? E o livro, com certeza, é um excelente caminho para isso, né? Mas que você tenha o conhecimento para atuar. O mínimo para atuar com decência. E para que você atue com decência, tem que estudar. Então, assim, o livro é lá nos estudos. A atuação é o que você tem de fruto colhido com o livro. Então, não devemos misturar isso, né? É importante ter o livro? Sim. Lá na coordenação, lá na diretoria, onde quer que seja, na organização geral do evento, para que os delegados, para que os ministrantes do curso, para que os dirigentes de uma competição tenham a segurança das regras. Então, eles têm. Agora, o árbitro, quando ele vai entrar para atuar, ele já tem que ter noção disso. Ele não tem que estar 100% conhecedor. Eu falei até que o árbitro tem que ser maduro na conversa anterior, buscando um gancho do assunto anterior aí, né? Ele tem que ter o conhecimento, ele não precisa ser especialista em todas as modalidades da competição. A competição é karatê do tradicional, como o Sensei Eki colocou com sabedoria aí, né? Quando você pratica um kihon dentro do seu dojo, você está praticando o kata, você está praticando o kumite, você está praticando o karatê. Você não deve diferir uma coisa de outra, né? Você tem que praticar. Quando você treina e você é exigido que você faça, que você conheça todos os katas do estilo do Shotokan inerente ao karatê do tradicional para prestar o exame de faixa preta, não significa que você tem que ter excelência em todos, mas você tem que ter o conhecimento mínimo para expressar ele, se caso necessário for. O árbitro não é diferente. Ele não tem que ser especialista no livro, mas no mínimo ter o conhecimento necessário para ter uma boa atuação. E ele não vai conseguir isso de última hora. Assim como um karateka não consegue pegar um kata de última hora, ele nunca viu treinar, ir lá e competir. Não existe isso. Não tem um amadurecimento. O amadurecimento se dá através da prática, da busca do conhecimento, né? E essa busca tem que ser feita com antecedência para que você esteja pronto. Então, o meu ponto de vista é que o livro é o caminho. A atuação, o livro não faz parte. Ele fez parte, te deu suporte para a sua atuação, né? Aí, o nível da sua atuação vai demonstrar o tanto que você se dedicou ao livro ou não. Mas, na hora, ele não resolve o problema. Resolve a nível de esclarecimento para julgamento externo, até porque a decisão do árbitro é irrevogável. Ele é errado ou não tomando a decisão, ela tem que ser respeitada. Tanto que quando o árbitro marca um ponto que não foi ponto, né, pela disciplina e moral da conduta do karatê tradicional, você tem que aceitar, né? Porque o árbitro ele está ali julgando. Dependendo dele estar errando ou acertando, ele está cumprindo o papel dele. Agora, de que maneira que ele vai cumprir? Da maneira como ele se dedicou nos estudos, né? É o resultado do estudo dele, entendeu? Então, quando o árbitro entra no dojo com o livro dentro do kimono, ou então quando ele busca ali aquelas informações de última hora, é um simples sinal de que ele não se preparou o mínimo necessário para ter uma boa atuação. Esse é o meu ponto de vista.
Ok, obrigado. Para a gente fechar essa parte aí, eu disse que tinha uma outra pergunta para o senhor Arthur, que seria o seguinte, mais ou menos na linha de uma pergunta que eu fiz para o Sensei Ico durante a entrevista com ele. A gente tem uma discussão nacional dentro da CBKT em relação à arbitragem. Qual a sua opinião sobre a relação entre a discussão entre esse núcleo da CBKT e núcleos estaduais de estudo sobre arbitragem? Como é que você percebe? Você acha que isso seria positivo? Vale a pena pensar numa situação dessa, sistematizado ou não, mas que isso aconteça? Esse é um ponto. O outro ponto, para fechar a parte de arbitragem aí, da formação, seria o seguinte: desenvolvimento de formadores. Qual a sua opinião sobre isso? Tá certo? Deu para entender as duas perguntas? Ok, fica contigo. Do ponto de vista dos núcleos estaduais, ótima ideia. Sou sempre favorável a isso. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para levar conhecimento e para expandir esse conhecimento é sempre muito bom. O único cuidado que a gente precisa ter, falando como CBKT agora, falando como uma entidade mãe, é para que esses núcleos de formação tenham o mínimo de conversa, digamos, ou o mínimo de identidade com o que se faz nacionalmente. Então, o melhor é que, por exemplo, vou dar exemplos hipotéticos. Eu estou no dia a dia dos cursos, eu chegar aqui na Bahia e desenvolver um trabalho com os apps da Bahia, CC Clóvis fazer isso no Mato Grosso, CC Cadena fazer no Rio de Janeiro. Eu acho que até que, na verdade, até já fazemos, né? E por aí vai. Agora, de uma forma mais sistematizada, criar os quadros de apps estaduais, obrigar essas pessoas, obrigar, entre aspas, né? Fazer com que essas pessoas possam tomar o gosto pelo estudo da arbitragem do ponto de vista teórico e prático. Enfim, esse desenvolvimento de núcleos regionais, ele é fantástico. Pode ser por regiões do país, pode ser por estados do país. Eu não vejo mal nenhum em se treinar, em se estudar, em se aperfeiçoar, em enriquecer os seus próprios conhecimentos, entendeu? Então, só vejo com bons olhos. Acho isso fundamental. É muito comum. Eu vejo assim, C.C. Clóvis falou do olho. Olho bom, né? Que C.C. Watanabe fala muito disso. Bom, beleza. É muito comum a gente ver em alguns estados, aqui na Bahia eu enxergo isso às vezes, pessoas que até têm o olho bom, mas que estão tão desvinculadas do que é o regulamento, que cometem o erro tendo enxergado o certo. Entendeu? Então, são situações aí, entender que a forma errada de parar uma competição, o momento de se interromper uma luta, porque eu estou falando especificamente disso, a gente ouve muito que hoje, do ponto de vista da arbitragem moderna, você para uma luta quando tem 3 situações, quando tem jogar e quando tem ponto ou quando tem risco. Fora disso, você não deve estar parando a luta. Então, por exemplo, a gente vê às vezes parar para dizer que foi fraco, parar para dizer que faltou base. Mas a luta podia ter continuado. Esse Watanabe bate muito nesse aspecto. É uma técnica que você espera um pouco para que a outra técnica venha e tudo mais. Então, por que eu estou falando disso? Para falar de que, às vezes, os conhecimentos regionalizados, eles às vezes fogem, vão pela cabeça de alguém que acha que porque lê o livro, sabe de cor, que vai pontuar 6-4, 6-7, se for na média. Essas coisas assim que são muito menos do que é o regulamento em si. Tá certo? A segunda pergunta foi em relação a desenvolvimento de formadores, que pode ser regional, nacional, aí não importa. Pessoas preparadas para formar outros. Eu acho que eu, por exemplo, sou o fruto disso. De alguma forma, vou dar um exemplo melhor ainda, C.C. Clóvis aqui. É um fruto disso. De toda a relação dele. Ele foi indiretamente, não porque era um formador preparado dentro dos conceitos acadêmicos disso,
mas a influência de Sensei Watanabe no árbitro Clóvis Astrice é notória. É notória. Até o estilo de arbitrar, o estilo de parar uma luta, tudo isso tem a ver com uma formação que ele recebeu de alguém de uma forma meio empírica, porque o Watanabe é um autodidata, aquela coisa, e a partir daí ele desenvolveu o estilo muito próprio dele. Mas é muito importante que sucessão é uma coisa importante em tudo. A gente, em cada academia, em cada federação, em cada estilo de karatê, e também no quesito de arbitragem, é muito importante que se preparem sucessores. E para que se os sucessores, os que vêm afim, os que se preparem para ser do futuro, eles precisam ter alguém que é hoje e que tenha a capacidade de ensinar. Então, formação é sempre importante. Formação é tudo dentro da nossa arte marcial. A gente, desde o primeiro dia que a gente entra num dojo com a faixinha branca e que aprende como é que fecha a mão, a gente está sendo formado para ser um mestre um dia. Então, eu acho que isso passa também por isso que está sendo dito aí por você. Preparar formadores. No curso de arbitragem, de certa forma, a gente está fazendo isso. Quando a gente já classificou a série de pessoas com a classificação máxima, com essas pessoas já começam a se envolver. Eu estou hoje trabalhando com arbitragem, né, com um dos coordenadores. Tive a honra de ser escolhido para ser para ser o assistente de Contarelli no último Mundial. Mas na gestão, na última diretoria, Sensei Clóvis, que aqui está, era o coordenador, junto com o Valger. Então, assim, esse processo digamos assim, de desenvolvimento é um processo paulatino, de preparação constante, e que eu acho que as pessoas, os futuros formadores, eles vão se preparar a partir do que eles aprendem e da própria capacidade que eles têm de ter esse perfil. Treinamento. Tem gente que vai passar a vida toda treinando e não vai ter vocação nunca para formar ninguém. Essa é a realidade. Ok, obrigado. Nós vamos agora para a última. Eu vou começar com o Sensei Cadena, depois Sensei Clóvis e Sensei Arthur. É uma breve opinião acerca do seguinte. Sua opinião, Sensei Cadena, e assim dando prosseguimento, em relação à atuação dos árbitros brasileiros em competições internacionais e nacionais. Como é que o senhor percebe hoje o perfil dos árbitros no Brasil? Olha, os nossos árbitros são os melhores árbitros do mundo. Os nossos árbitros, eles têm um poder de colocação, de posição dentro do dojo que eu não vejo em outro árbitro, como tem aí alguns árbitros internacionais. Então, os nossos árbitros são os melhores. Os melhores. Tem pessoas aí que realmente são exemplos, eu tenho como exemplo para mim. Tá? Então, eu tenho assim os árbitros nossos, para mim, eu não tenho o que falar que nossos árbitros não têm posição. Nossos árbitros são os melhores. Tá? Então, eu não vou nem falar muito, porque não tem palavras. Senão vai dizer que eu estou puxando para um lado e para o outro, não. Mas nossos árbitros são os melhores. A posição dos nossos árbitros, a postura dos nossos árbitros, eu ainda não vi. Você pode pegar aí alguns vídeos de árbitros internacionais, de competições internacionais, e você... Eu vi há pouco tempo, eu estava sempre a posição do brasileiro, ele tem um posicionamento dentro do dojo, né? Melhor que qualquer outro árbitro. Não tem como você separar isso. Agora, isso é lógico que a gente, dentro do aprendizado do que nós estamos tendo, essas orientações, o próprio professor Eckner, boa noite, muito obrigado aí. O próprio professor Eckner, ele explica isso, ele chama a gente a atenção no momento que você não está numa posição correta. Então, ele tem essa visão, ele está ali fora e está sempre nos orientando e puxando a nossa orelha. E ele é um exemplo disso.
Ele é um exemplo que ele nos ensina essa postura. Tá? Aí tem o professor Valger, também, ele explica essa posição. Então, o árbitro brasileiro é o melhor árbitro que eu já vi de karatê. Eu vejo as competições para a gente ver a análise dos árbitros. Poxa, a postura de um árbitro e a postura de um árbitro internacional e um árbitro brasileiro. As posturas são totalmente diferentes. A nossa postura, não podemos reclamar de nada. Tá? E cada vez mais nós temos o campo, né? Está aberto para a gente. Tá? Eu só não sei porquê, às vezes não acontece, mas está muito assim, muito aberto. Tá? A gente vai ter muita liberdade de ter muitos árbitros internacionais. E eu estou correndo atrás dessa posição aí também. Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, acho que a imagem eu acho que travou um pouco, mas o áudio está aí, ótimo. Sensei Clóvis, por favor, como é que o senhor vê aí os árbitros hoje, Brasil, os brasileiros aqui atuando nacionalmente ou internacionalmente? Não tem como falar dos árbitros sem o amadurecimento geral do karatê, que foi o assunto anterior que nós debatemos. Né? Se pegar aí hoje o histórico da seleção brasileira em relação aos outros países, nós somos... É surpreendente a superação. Né? Seria muita pretensão falar que nós somos os melhores. Nós não somos os melhores. Nós tivemos a graça de ter melhores resultados. Né? Pela linhagem, pelo sensei que nós tivemos, a fonte do nosso karatê é muito rica. A fonte que nós tivemos. Eu tenho um exemplo muito grande de um grande amigo nosso que uma vez falou para mim, a primeira vez que eu ouvi a expressão foi do Sensei Zanga. E eu perguntei a ele, falei dos questionamentos que havia externos do karatê tradicional em relação a outras federações, e ele simplesmente me respondeu assim: nós bebemos direto da fonte. A nossa fonte de conhecimento é e sempre está sendo muito rica, através dos senseis que nos guiaram. E a arbitragem não é diferente. Como nós falamos nos temas anteriores, uma coisa liga a outra. Né? Nós temos ótimos conhecimentos. Então, a arbitragem, do ponto de vista, o Brasil tem uma apresentação muito superior aos outros países. Né? Tanto no contexto da imparcialidade, contexto técnico, critérios de conhecimento, postura, postura moral, postura física, todos os aspectos debatidos aqui hoje, elas são notáveis. Naquela ordem inicial, Sensei Cadena, Sensei Clóvis, Sensei Arthur, as considerações finais se despeçam do nosso público, tá? E eu vou também fechar o evento, tá bom? Sensei Cadena. Então, boa noite. Espero assim que o nosso debate, algumas coisas que nós falamos aqui, possa acontecer. Eu quero agradecer à Federação de Karatê Tradicional do Estado do Rio de Janeiro, aos nossos diretores, a presidente Simone, tá, e os nossos diretores, tá, e espero contar com todos aqui do Rio de Janeiro para que a gente possa realmente ter um grupo forte na arbitragem do Rio de Janeiro. Agradecer a todos que estão nos ouvindo e agradecer ao professor Arthur, tá, que nos conduz assim, no curso, sempre nos dando orientação, é um bom amigo, ao Clóvis, de coração, e aproveitar para agradecer também o apoio que o professor Zanca nos dá nos nossos cursos. E não vamos parar aqui, tá? Eu sou muito feliz de participar daqui do Rio de Janeiro, participar da Federação do Rio de Janeiro, tá? Assim que acabar essa pandemia, né, a gente se reúna e a gente possa discutir fatos importantes para a nossa vida e para a vida do karatê, para o desenvolvimento do karatê no Rio de Janeiro. Tá? E agradeço de coração a CBK, a CBKT e a Federação de Karatê da Bahia. Agradeço muito pela essa oportunidade
Tá? O professor Eckner também, boa noite, um grande abraço a todos daí da Bahia. Tá? E o pessoal de Mato Grosso também, um forte abraço. Rio de Janeiro, um abração. Muito obrigado. DC Clóvis. Primeiramente, agradecer a você, pelo excelente trabalho desenvolvido aí à frente da Confederação Brasileira de Esporte Profissional, inerente aí a essa pauta, esse tipo de trabalho de educação, esse secretariado de crescimento e desenvolvimento é de grande relevância e importância para o nosso caráter profissional. Muito obrigado. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Agradecer e sinto muito honrado de fazer parte dessa equipe, desse grupo que desenvolve o Karatê do Norte. Agradecer a todos os estados que nos acompanharam, agradecer a Mato Grosso, especialmente, que me dá a graça de participar e fazer parte desse modo de vida, a todos os nossos dirigentes, em especial, um agradecimento especial para o CCA Renato, que ele se recupera bem do seu estado de saúde, atualmente demonstrando excelente recuperação, graças a CCA Renato. Deus possa guiá-lo aí com sabedoria, sucesso na sua saúde e na sua vida. E a todos vocês, muito grato por existir e participar deste programa. Zé Arthur. Bom, em primeiro lugar, eu me sinto honrado em fazer parte da diretoria da CBKT. Agradecer ao professor Sérgio Baixo, nosso presidente, pela oportunidade que está nos dando de trabalhar para que a entidade consiga alçar voos maiores. Parabenizar o Ekel, o Martina, pelo trabalho na área de comunicação, por estar dando vida à nossa entidade nesse momento em que os contratos pessoais estão tão difíceis, que os exames não existem, que os cursos não existem, que os campeonatos não existem. Ou seja, obrigado por nos manter vivos. Queria agradecer muito ao Sensei Eckner Cardoso, que espero que ainda esteja aí conosco assistindo. Acho que já está aí. Que foi, digamos assim, o nosso diretor técnico. 120 megas. Até um pouco de Mas tempo atrás. 160 não. E Até conferir. Me sinto honrado em me convidar para fazer parte do grupo que cuida da arbitragem do Brasil hoje. E montar aquele curso que todo mundo tem dado esse feedback de ser uma coisa interessante e proveitosa para todos. E dizer que o karatê tradicional tem muito a nos oferecer, muito mais do que a arbitragem, muito mais do que a tradição, muito mais do que quer que a gente possa imaginar, porque ele nos oferece uma forma de conduzir as nossas vidas, né? Com respeito, com integridade, com dedicação, com esforço, e que a gente deve seguir em frente com esse nosso ideal, com esse nosso sonho de divulgar, de fomentar, de fazer crescer uma coisa que tão nos faz bem e que certamente fará muito bem a quem se dispuser a praticar conosco. Obrigado a todos que estão aí assistindo. Obrigado a Sensei Cadena, amigo Hélio. Obrigado a Sensei Flores. Obrigado a Sensei Ekel. Boa noite a todos. Eu, em nome da CBKT, nosso presidente, agradeço aos três convidados, né, por estarem aqui conosco nesse momento. Peço desculpa a todos pela minha ausência momentânea, devido a um problema técnico aqui. E citar alguns nomes: o senhor Adeir Gomes, Ascap Pacajus, aqui presente, o Gratão Lopes Lima, Carlos Alberto Bueno, Marcos Pereira, Carlos Alberto, Joglimar, Admir Zanca, Carlos Karatê, Sérgio Ney, Esporte Arte Limitada, Sérgio Ney Bergantini, Joglimar, Michele Pirajá, ou seja, professor Eckner, várias pessoas que estão aqui presentes e que nos acompanharam durante essas 2 horas de evento. Tá bom? Esse é o primeiro de uma série, nós viremos com os próximos aí, espero que seja tão bom quanto esse, certo? Muito obrigado, até a próxima. Os.